e amigos da Igreja Batista Moriá. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e estou convidando vocês a participarem desse nosso estudo com muita alegria. Vou ler Salmos 28 em alguns versículos que diz assim: O Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda, não deixes de ouvir o meu pedido. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. A igreja nos dá força, Deus nos dá força. É aqui que encontramos refúgio, é aqui que encontramos a palavra de amigos, é aqui que aprendemos com os louvores, com as orações e estamos assim encorajados a passar mais uma semana. Então, com alegria, vamos prestar atenção aos estudos e com alegria vamos orar por todos os irmãos. Que tenhamos, irmãos, então um bom culto e uma boa semana. Um abraço a todos. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por nos presentear a cada manhã com a oportunidade de sermos pessoas melhores para Ti. Obrigada por sua bondade, pelo seu amor conosco, por sua proteção. Obrigada por sua misericórdia. Mesmo nós não sermos merecedores, o Senhor está aqui ao nosso lado, nos perdoando e nos envolvendo com seu amor. Que o Senhor continue pertinho de nós, trazendo a sua palavra, trazendo o seu conforto. Que nós possamos levar a todas as pessoas o seu amor. Senhor, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, eu peço apenas a Ti que continue olhando por nós, por sua nação, que o Senhor derrame bênçãos ao nosso povo brasileiro, que possamos agir com sabedoria, que possamos proteger nossos filhos e podemos trazer um futuro melhor a eles também. Eu oro e confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Como hei de meu amor
Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Olá a todos que têm acompanhado o estudo dos personagens da Bíblia nos domingos de manhã na Escola Bíblica Dominical. O personagem bíblico de hoje é um daqueles personagens citados brevemente na Bíblia, mas de forma marcante. Apenas poucos versículos foram suficientes para entendermos seu amor por Cristo, pela Igreja e pelos irmãos. Vamos aprender com Epafrodito. Mas para falarmos sobre Epafrodito, precisamos entender como ele aparece na Bíblia. Ele aparece na carta de Paulo à igreja de Filipos. As cartas eram uma forma de comunicação muito comum daquela época. E como o cristianismo cresceu muito no primeiro século, os apóstolos não tinham condições de irem a todas as igrejas todo o tempo. Então, o que eles faziam? Eles copiavam as cartas e distribuíam entre as igrejas. Por não existirem mais apóstolos hoje em dia, continuamos a ler as cartas dos apóstolos compiladas na Bíblia. Cartas inspiradas por Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, 13 escritas por Paulo. E é em uma dessas cartas, endereçada à igreja de Filipos, que encontramos Epafrodito, na carta aos Filipenses. Epafrodito era filipense, um gentio. Pouco se sabe sobre sua vida, mas pelas características dele citadas por Paulo, entendemos a dignidade do seu caráter. O nome Epafrodito é de origem grega e significa agradável, amável. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e recebe a visita de Epafrodito, que tinha sido enviado pelos filipenses. A igreja de Filipos foi implantada por Paulo e eles tinham uma relação de amizade, carinho e cuidado muito grande. Estes irmãos filipenses enviaram Epafrodito com uma oferta levantada pela igreja e também enviaram Epafrodito para que ele não só levasse a oferta, mas também assistisse Paulo em suas necessidades. Epafrodito trouxe também informações sobre a igreja, que Paulo tanto amava, e pedidos de conselho, visto que a igreja de Filipos estava passando por alguns problemas por falta de unidade. Em razão de que alguns mestres judaizantes que estavam se infiltrando na igreja, trazendo literalmente o legalismo para a igreja de Filipos, querendo inserir na mensagem do evangelho a obrigatoriedade da circuncisão como condição indispensável para a salvação, fazendo com que a salvação deixasse de ser somente pela fé e passasse a depender também do esforço humano. Os judaizantes atacavam a doutrina da salvação unicamente pela graça e insistiam em substituí-la por um misto de favor divino e mérito humano. Se quiserem saber mais sobre este assunto,
sobre tudo isso que eu estou resumindo nesse instante, leiam atentamente Filipenses. São apenas 4 capítulos curtinhos, mas uma leitura maravilhosa, vocês vão amar. Epafrodito adoeceu nessa missão de ir até Paulo, com uma viagem longa, pois de Filipos a Roma dava em torno de 1.200 quilômetros, com riscos de assalto, animais selvagens, a falta de conforto da viagem, em um trajeto que nas condições e nos transportes da época deve ter levado em torno de 6 semanas, uma viagem longa e exaustiva. 1 mês e meio de percurso fadigante, sem contar na tensão de visitar um preso que fora espancado e preso por conta do Evangelho. Enfim, a Bíblia não relata se Epafrodito adoeceu no percurso da viagem ou na estadia, na visita de Paulo à prisão. Só relata que esta doença quase o levou à morte. E cita que ele adoeceu não só fisicamente, mas também psicologicamente, pois a Bíblia retrata uma grande angústia sentida por Epafrodito. Mas Epafrodito foi curado pela intervenção de Deus, pela misericórdia de Deus. Paulo fala isso. Já ouvimos o pastor Elias Coutinho ensinar que toda cura é divina. Também ouvi outro teólogo dizer que Deus cura por intermédio dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Bom, sabemos que Deus curou Epafrodito e isso nos basta. Epafrodito pensou mais nas necessidades de seu irmão Paulo e na tarefa dada por seus irmãos filipenses do que em si mesmo. Cristo fez isso, abrindo mão dele mesmo por amor a nós. Epafrodito fez isso, abrindo mão dele mesmo por amor a Cristo, amor a Paulo e amor à igreja. Paulo fez isso da mesma forma, pois envia Epafrodito, depois de recuperado, de volta a Filipos. Poderia ter ficado com a companhia e a ajuda de Epafrodito, mas não, abriu mão desse privilégio, dessa regalia, por amor. Não só por amor a Epafrodito, mas também amor à igreja de Filipos. Por ver Epafrodito tão angustiado, por pensar que os filipenses estavam preocupados com o seu estado de saúde. Paulo gostava tanto de Epafrodito que o envia pedindo para que a igreja reconheça o companheirismo de Epafrodito e pede para que os filipenses o recebam com honra e alegria no Senhor, por ser um irmão tão valoroso. A partir desse pequeno resumo, vamos às lições que aprendemos com Epafrodito. Primeira lição: com Epafrodito, aprendo as características de um verdadeiro cristão. O texto está em Filipenses 2:25, que diz: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro, mensageiro e vosso auxiliador nas minhas necessidades. Neste texto, Paulo destaca as características de Epafrodito. Diz que ele era um irmão. Se estamos em Cristo, há um elo de amor que dá um vínculo familiar. Ser um irmão destaca a nossa relação com a família de Cristo. Paulo diz mais, ele era cooperador. Epafrodito era um homem pronto para servir, um trabalhador na obra de Deus. Alguém pronto para servir não escolhe o que fazer. Seu ministério é onde precisarem. É claro que servir orientado pelos dons é ainda mais prazeroso, mas estar disposto a servir é agradar a Deus.
Paulo ainda diz, ele era companheiro de lutas. A vida do cristão não é um mar de rosas. Enfrentamos batalhas, lutas diárias contra o mal. Algumas pessoas só são companheiras de festas, de bons momentos, mas os amigos verdadeiros são companheiros das nossas lutas. Sempre dão um jeito de se fazerem presente. Paulo ainda diz que ele era mensageiro e auxiliador nas necessidades. Epafrodito foi mensageiro não só da palavra de Deus, né, mas também da oferta. Então ele era confiável e comprometido com a causa do Evangelho de Cristo, disposto a abrir mão de si mesmo por amor. O amor era a característica principal de Epafrodito. Talvez seja por conta dessas características que temos este testemunho e exemplo na Bíblia. Mas mesmo sendo assim e fazendo tudo isso, Epafrodito ficou doente. E a partir desse detalhe, vamos à segunda lição. Segunda lição, ser cristão não nos dá imunidade especial. O texto está em Filipenses 2, nos versículos 26, 27 e 30. Diz assim, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, por ouvistes que adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Verso 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, mesmo fazendo a obra de Deus, ficou doente. Algumas pessoas dizem que cristãos não ficam doentes, que cristãos não têm depressão. Alguns tentam a Deus e dizem que a igreja não precisa fechar em tempo de pandemia porque cristão não pega Covid. Outros dizem que doença é coisa do diabo. Outros questionam a fé da pessoa adoecida. Alguns dizem que se adoeceu, estava em pecado. Ou que a doença é disciplina de Deus. Quanta insanidade, irmãos! Isso não é verdade. Todo ser humano é suscetível a doenças, inclusive os cristãos, todo ser humano. Tanto a doenças físicas quanto a doenças mentais. Jó caiu enfermo e era um homem de Deus. Elias teve depressão e era um homem de Deus. Epafrodito adoeceu e era um homem de Deus. Ser cristão não nos dá imunidade especial. Apenas nos dá a certeza de que não estamos sós, nem mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Até o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Mas a boa notícia é que Deus se compadece do sofredor e muitas vezes o exalta. Vamos à terceira lição e última? Terceira lição, devemos honrar os irmãos, colaboradores e companheiros de luta. Texto, Filipenses 2, 29, que diz assim, recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Epafrodito era um homem que merecia ser honrado. O apóstolo Paulo estava preocupado com que algumas pessoas pudessem criticar Epafrodito por sua volta prematura. Voltando à igreja, como por exemplo, sem cumprir plenamente seu papel em relação à assistência a Paulo. Epafrodito tinha muitas qualidades. Não podemos deixar que uma situação desagradável ou um defeito apague uma imensidão de qualidades e coisas boas. Paulo incentiva não só a igreja de Filipos a valorizar, honrar e elogiar Epafrodito,
mas nos desperta a essa reflexão. Quando você for tentado a focar na situação ruim, esforça-te e olhe para aquilo que deu certo. Quando você for tentado a ressaltar os defeitos de alguém, esforça-te em observar as qualidades dessa pessoa. Que a consideração e o reconhecimento façam parte da maturidade espiritual de todos nós. Encerro honrando os irmãos, colaboradores e companheiros de luta, que continuam trabalhando para Deus, para a igreja e para os irmãos, firmes em amor. A Igreja Evangélica Batista Moriá honra você, que tem um compromisso com seu pacto de membresia, que cumpre o que escreveu ou que leu em sua profissão de fé, que trabalha na obra do Senhor, seja orando, contribuindo, servindo, distribuindo ou compartilhando amor. A todos, a nossa total gratidão. A tarefa da semana é muito simples. Pensando em todas essas características de Epafrodito, vamos reconhecer nas pessoas que convivemos essas características. E se você reconhecê-las, mande uma mensagem honrando, elogiando, agradecendo alguém que tenha essas características de Epafrodito. Um irmão, colaborador e companheiros de luta. Que Deus nos abençoe no serviço e na obra do Senhor. Bom dia a todos da Igreja Moriá. Vamos para mais um devocional de hoje. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo, que Ele mesmo nos concedeu. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo terás tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Todos tenham um ótimo dia. Olá, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Hoje vamos ao nosso resultado da verificação de aprendizagem. Semana passada não foi possível, mas agora nós poderemos conferir se nós acertamos as nossas respostas aí em relação ao que a gente aprendeu sobre os personagens. Nós temos saudade do nosso encontro presencial, quando nós também fazíamos os encontros, as verificações, mas ainda não podemos estar reunidos presencialmente. Se Deus quiser, muito em breve estaremos reunidos novamente no nosso templo. Queremos agradecer aí aos irmãos que participaram dessa terceira edição. São mais de 60% das pessoas que responderam são membros da igreja. E temos a participação de vários amigos que têm participado conosco dos estudos e responderam aí o nosso questionário. Então, nós agradecemos vocês todos que participaram dessa edição. Mais de 50% dos nossos participantes eram adultos de até 59 anos e mais de 42% de adultos maiores de 60. E quero convidar aqui, estimular as crianças, adolescentes e jovens a participarem das próximas edições.
Dessa edição são vários personagens, e o primeiro que nós queremos lembrar foi Lia, que estudamos com a irmã Maria José, lá no dia 8 de novembro. E a primeira pergunta é: quem era a irmã mais velha de Lia? E 100% das pessoas responderam que era Raquel. E Lia se casou com um noivo da sua irmã, né? E por que isso aconteceu? 100% das pessoas responderam porque, segundo os costumes, a filha mais velha deveria se casar primeiro. Então, foi por isso que Lia se casou no lugar de Raquel, se casou com Jacó. E essa lição, então, você pode conferir lá no vídeo que está disponível no nosso canal do YouTube, e todos acertaram. Nosso parabéns. O outro personagem que estudamos foi Maria. E a primeira pergunta sobre Maria, também 100% das pessoas responderam que o marido de Maria era José, um ancião. Mas sobre qual cidade que Maria morava, nós tivemos aí um resultado que foi um pouco diferente. Então, vamos ver quem acertou. O meu personagem desta manhã é Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus. Então, quem respondeu que Maria era de Nazaré, acertou. O outro personagem que nós estudamos foi Simeão. E a primeira pergunta é sobre Simeão: o que o Espírito Santo prometeu a ele? Que ele não morreria sem antes de... 81% respondeu que era de contemplar a salvação para todos os povos. E Simeão era reconhecido por ser um homem justo e temente a Deus. Vamos ver aqui o resultado? Foi lá o estudo feito por mim, juntamente com os irmãos, e lemos no texto de Lucas que Simeão era justo e temente a Deus, e que ele não morreria sem antes ver a salvação para todos os povos, que era justamente Jesus Cristo. Então, parabéns aos que acertaram. Outro personagem foi Isaías. Nós estudamos com a irmã Bernadette. Quando Isaías recebeu o chamado e Deus se revelou a ele, um dos serafins vai ao seu encontro, trazendo uma brasa viva, e toca na sua testa, boca ou mãos. A maioria das pessoas respondeu que foi na boca. Vamos ver na sequência se os irmãos acertaram. E sobre o significado do nome de Isaías, qual é? Mais de 78% respondeu que o significado do nome de Isaías é o Senhor salva. Vamos conferir no texto que a irmã Bernadette trouxe para nós. E o serafim tocou Isaías, na sua visão, tocou na sua boca. Né? Então, o órgão aí, o membro que foi tocado foi a boca. Então, acertou quem assim respondeu. O nome Isaías significa o Senhor salva. Então, sobre o significado do nome Isaías, acertaram os irmãos que responderam o Senhor salva. Mais um personagem que aprendemos foi Josué. E aqui nós temos também uma maioria dos irmãos respondendo que antes de ser um líder, Josué aprendeu a ser servo. 97% das pessoas responderam isso. E sobre as lições que aprendemos com Josué, 100% dos irmãos disseram que aprendemos com Josué que devemos ser fortes e corajosos. E que a irmã Silvia nos ensinou lá no dia 6 de dezembro. Sim, que para ser um líder é preciso ser servo e dar bom exemplo. Então, os irmãos estão de parabéns porque a maioria acertou. Bom, o próximo personagem foi José de Nazaré. E nós identificamos que 72% dos irmãos responderam que o que mais impressiona no estudo de José de Nazaré é que dele não temos nenhuma declaração nas narrativas bíblicas, mas quase 25% acha que a sua fala nos textos de Mateus e de Lucas é de grande importância. Quem será que acertou? Mas 100% respondeu que José de Nazaré, ao saber que Maria estava grávida, decidiu ir embora porque ele era conhecido por ser um homem justo. Vamos ver o que nós aprendemos com a irmã Bernadette, né? De fato,
José de Nazaré era um homem justo. E a irmã Bernadette nos lembrou que não há nenhum outro trecho na Bíblia que fala sobre José de Nazaré. Então, o único relato na Bíblia que fala sobre José é sobre o nascimento de Jesus. Então, os irmãos que responderam aí, a maioria acertou. Um outro personagem bíblico foi Isabel. Nós estudamos Isabel e a primeira pergunta é: qual é o parentesco de Isabel com Maria, mãe de Jesus? E será que acertou? A maioria respondeu que elas eram primas. E a outra pergunta sobre Isabel é: o que aconteceu com o marido dela, né? Qual é o nome do marido dela? E o que aconteceu quando ele estava lá entregando a oferta sacerdotal, quando ele recebeu a notícia que a sua esposa Isabel estava grávida? Mais de 90% acha que o nome do marido de Isabel era Zacarias e que ele ficou mudo ao receber a notícia. Sim, de fato, Maria e Isabel eram primas, né? Então, vejam aí quem errou, né? Revisa o conteúdo, porque elas eram primas. E o marido de Isabel era Zacarias, e quando ele recebeu a notícia, ele ficou mudo e só conseguiu se comunicar por meio de gestos. Mais um personagem fantástico que estudamos com a irmã Maria José, lá em 27 de dezembro, foi Ageu. A primeira pergunta: Ageu está entre 12 profetas menores do Antigo Testamento, por qual motivo? Será que é porque era pequena quantidade de escritos? A maioria respondeu isso. E a outra pergunta sobre Ageu é: qual era o propósito da sua mensagem? E 97%, né, a maioria aí, bem expressiva, respondeu que era para levar o povo a trabalhar na construção do templo. Vamos verificar com a irmã Maria José qual a resposta correta. O propósito das mensagens de Ageu foi de levar o povo a trabalhar na reconstrução do templo. Parabéns, a maioria acertou. Ageu é o profeta menor pelo tamanho, né, da quantidade de capítulos escritos aí em cada um dos livros, e a sua mensagem era sobre a reconstrução do templo. Outro personagem que estudamos foi Moisés. Estudamos com a irmã Silvia. Será que vocês acertaram as perguntas sobre Moisés? Vamos verificar. Moisés foi escolhido por Deus por qual motivo? 100% respondeu que era para libertar o povo de Israel do Egito. E a pergunta: Moisés disse que não sabia falar direito, então Deus permitiu que Arão fosse seu porta-voz. Essa foi a resposta dada pela maioria das pessoas. Vamos ver se os irmãos acertaram. Aprendemos com a irmã Silvia, sim, Moisés foi um líder importante, chamado por Deus para tirar o povo do Egito. E quem foi o seu porta-voz foi o seu irmão Arão, que levava a mensagem traduzida, né, que traduzia a mensagem de Moisés para o povo. Muito bom, os irmãos estão indo muito bem. Vejam agora que ficou um pouco mais difícil, não é? O personagem agora é Timóteo. E a primeira pergunta sobre Timóteo é como ele é reconhecido nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para ele. 66,7% acha que na primeira carta a Timóteo, Paulo se dirigiu a ele como verdadeiro filho na fé. E na segunda carta a Timóteo, como o filho amado. Mas houve aí uma parcela importante dos irmãos que responderam outras alternativas. Vamos verificar, a irmã Bernadette trouxe esse estudo no dia 10 de janeiro. E na primeira carta, Paulo se refere a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. E na segunda carta, como meu filho amado. Então, a maioria das pessoas respondeu certo, mas é importante fazer uma revisão aí, porque alguns responderam de forma trocada. E ainda sobre Timóteo,
De quem Timóteo era filho? Então, precisávamos saber se o pai, né, qual era a origem do pai, o nome da mãe e o nome da sua avó. 75,8% respondeu que Timóteo tinha o pai gentio, a mãe era judia cristã, chamada Eunice, e ele era neto de Lóide. Então, os irmãos acertaram, né? A maioria acertou, porque sim, o pai de Timóteo era gentio, a sua mãe era judia e se chamava Eunice, e a sua avó se chamava Lóide. Muito bom. Mais um personagem que estudamos, Caleb. Quem foi Caleb? Primeira pergunta sobre Caleb. Foi um homem importante na tribo de Judá, porque foi um dos 12 apóstolos, ou foi um dos 12 espias, ou foi um dos 12 profetas? Caleb foi um dos 12 espias nos tempos de Moisés. Foi a maioria das respostas, né, assinaladas nessa alternativa. E também a maioria, 97%, respondeu que os dois únicos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos foram Caleb e Josué. E isso aconteceu porque eles foram tementes a Deus. Essa é a resposta dada pela maioria das pessoas que acertou. Então, Caleb foi um dos 12 espias para investigar lá a terra de Canaã. E também Caleb, juntamente com Josué, foram as únicas pessoas que saíram do Egito com mais de 20 anos e que puderam entrar aí na terra prometida porque foram fiéis e foram tementes a Deus. Herodias foi uma personagem que também estudamos e bastante curiosa, né? Bastante curioso esse estudo, trazido pela irmã Maria José. Aqui a boa notícia, né? Que me parece que a maioria dos irmãos acertou também. Então, a primeira pergunta, Herodias é a personagem relacionada a qual história, né? Terá sido a perda de Sansão, ao Moisés ou a morte de João Batista? E também a segunda pergunta diz que a Bíblia não registra o nome da filha de Herodias, mas pela história sabemos que ela possivelmente se chamava Salomé. Vamos lembrar o que a irmã Maria José nos trouxe. De fato, a história de Herodias está relacionada à morte de João Batista, que foi quando ela pediu, né, como presente, a morte de João Batista, sua cabeça entregue numa bandeja. E o nome popular era Salomé, apesar de não ter aí nos escritos bíblicos, mas esse era o nome popularmente conhecido. Vamos a mais um personagem, e eu não sei aí se os irmãos estão acertando, como os irmãos estão se saindo, e eu espero que os irmãos tenham sido bem-sucedidos aí nessa nossa investigação. Mais um personagem que estudamos foi Naamã. Qual foi o profeta que Naamã procurou para se curar? Terá sido Eliseu, Elias ou Isaías? A maioria respondeu Eliseu. E quantas vezes o profeta mandou Naamã se banhar no Rio Jordão? Terá sido 4 vezes, 5 ou 7 vezes? Vamos lembrar dessa história com a irmã Estela. A garota sugeriu para Naamã que ele visitasse o profeta Eliseu, lá em Samaria. Você respondeu o profeta Eliseu? Então, acertou, muito bem. E ele se banhou 7 vezes no rio, orientado pelo profeta. O outro personagem que nós estudamos foi o rei Davi. Será que os irmãos acertaram? A primeira pergunta era, Davi era filho de quem? Jessé, Saul ou Boaz? E são identificados como escritos de Davi alguns provérbios, algumas epístolas ou alguns salmos. Então, nós aprendemos lá com a irmã Silvia que Davi era filho de Jessé, o filho mais novo. E Davi é o autor de diversos salmos, um salmo muito conhecido e querido de todos, inclusive muito reconhecido como o Salmo de Davi, o Salmo 23. Mas ele é autor de muitos outros salmos. Então, vale a pena nós conferirmos as lições que aprendemos com Davi, com a irmã Silvia, lá no dia 7 de fevereiro.
Outro personagem que também aprendemos muito com ele foi Agar. E vejamos aqui, estamos diante de mais uma pergunta que houve uma divergência importante nas respostas, né? A primeira pergunta, acho que a irmã Bernadette caprichou aqui nas perguntas. Bom, Agar reconheceu que Deus havia se revelado graciosamente a ela no deserto, e essa experiência íntima fez com que ela desse um nome para o Senhor. Qual terá sido o nome que ela deu para o Senhor? Tu és o Deus que chama, tu és o Deus que me vê, ou tu és o Deus que me salvou? E a outra pergunta é: qual é o nome do filho de Agar? Isaías, Isaque ou Ismael? Vamos conferir. Irmã Bernadette nos ensinou, nos lembrou que Agar, então, deu um nome para o Senhor. E esse nome foi: Tu és o Deus que me provê. Então, a maioria dos irmãos acertou, mas uma grande porcentagem aí dos irmãos precisa rever essa lição. E o seu filho se chamava Ismael, o primeiro filho de Abraão. Chegamos ao nosso último personagem dessa temporada, que foi a rainha de Sabá. 90%, mais de 90% dos irmãos considera que a rainha de Sabá viajou uma longa distância para verificar a fama do rei Salomão por causa da sua sabedoria. E também destacaram, a maioria dos irmãos, aí um pouquinho mais de divergência, que a história da rainha de Sabá é possível aprender com essa história a importância de estar aos pés do sábio. Né? Vamos verificar. A rainha de Sabá, ela soube da fama do rei Salomão sobre a sua sabedoria. E ela percorreu uma longa distância, porque para ela valia a pena estar aos pés do sábio para aprender. Então, nós temos um resultado bastante positivo. Os irmãos foram muito bem sucedidos. Alguns personagens foi mais fácil, outros um pouco mais difícil. Mas fica aí a inspiração, o estímulo, para que nós possamos cada vez mais nos dedicarmos a aprendermos sobre os personagens que estão na Bíblia. Uma vez o pastor falou assim: se uma história está na Bíblia, se um personagem está lá, é porque ele tem algo a nos ensinar. E assim nós estamos aprendendo a cada dia no nosso Moriá em Movimento, e muito mais vamos aprender. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de sermos cada vez melhores cristãos e melhores servos. És meu pastor e nada falta.